Por que a sua ereção está indo embora durante a relação sexual? O que está acontecendo? Quais são as causas e o que você pode fazer para que isso não aconteça mais? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista, especialista em saúde sexual masculina. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo também. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a ereção que vai embora sem a sua vontade. Tem homens que passam por essa situação que é extremamente desconfortante, homens de todas as idades, seja você jovem, seja você mais velho, mais experiente. Você pode começar bem ali a relação e notar que a sua ereção vai se perdendo ao longo da relação. Por que será que isso acontece? Quais são as causas e o que você pode fazer para que isso não aconteça mais? Antes de mais nada, eu queria te falar sobre como a ereção acontece. Você sabe como o seu pênis fica ereto? Naturalmente você tem uma vontade de ter a relação, tem a libido, tem o estímulo e vai chegar sangue lá para o interior do pênis. Não basta esse sangue chegar no interior do pênis, esse sangue precisa se manter lá durante toda a relação sexual. Se esse sangue não se mantém durante a relação sexual, você acaba perdendo as ereções e existem algumas causas para isso. Vamos falar então, começar aqui por causas emocionais e causas psicológicas que podem afetar boa parte dos homens, principalmente homens mais jovens. O fato é que quando você tem uma situação ali de ansiedade ou que você se pressiona muito para ir para a relação sexual, você foca muita atenção no seu desempenho, o que será que a outra pessoa vai pensar de mim? Será que eu vou satisfazer essa pessoa durante a relação sexual? Quando esse tipo de pensamento começa a tomar conta da sua relação, você começa a liberar no seu corpo substâncias que são contrárias à ereção. Eu disse para você que a gente precisa de fluxo sanguíneo para o interior do pênis. Quando você tem esse tipo de pensamento, você começa a ter uma vasoconstricção, uma diminuição da chegada de sangue lá para o interior do pênis. Isso vai fazendo com que a sua ereção fique cada vez mais fraca. Então, pensamentos como esse é bom você evitar durante a relação sexual e focar a sua atenção justamente na relação, no toque, no cheiro, nas palavras, enfim, na relação, no prazer que você vai ter na relação sexual. Existem homens que prestam tanta atenção na sua performance que começam a palpar ali a região peniana, como se fosse fazer o pênis pegar no tranco ali. Então, evite fazer isso, porque isso vai gerar um ciclo vicioso que vai piorar cada vez mais esse tipo de situação. E se você se enquadra nisso que eu acabei de comentar, seria importante você treinar o seu próprio corpo para reagir a essa situação quando ela aconteça e não ser pego desprevenido. Uma maneira de você fazer isso é por técnicas respiratórias, técnicas de meditação, por exemplo. A partir do momento em que você nota esse tipo de pensamento, a sua respiração começa a ficar mais acelerada, os batimentos cardíacos começam a se acelerar, o ideal seria você tentar focar na sua respiração. Respirar pelo nariz e soltar pela boca. Esses são exercícios que você pode treinar ao longo da semana para que na hora da relação fique mais fácil e você não seja pego de surpresa. Agora, se você sofre de fato com essa ansiedade, com pensamentos nesse sentido, aí seria interessante você procurar o auxílio de um profissional de saúde, aí, um terapeuta sexual, que pode te orientar e te ajudar a identificar as causas que, no seu caso, acabam fazendo mais sentido. Agora, nem tudo é psicológico. Existem homens que acabam perdendo a ereção por causas orgânicas, como, por exemplo, falta de testosterona. Eu não sei se você sabe, mas a testosterona ela é importante não só para a nossa libido, não só para fazer com que você tenha vontade de ter relação, mas ela é importante também para as nossas ereções. Eventualmente, se você sofre com uma baixa testosterona, isso pode fazer com que a sua ereção não seja tão rígida. Como que você pode descobrir se você tem baixa testosterona? O ideal é você fazer um exame de sangue colhido ali nas primeiras horas da manhã, que é onde a gente tem ali a produção de testosterona, para saber se você tem níveis adequados. Níveis acima de 300, 350, 400 nanogramas por decilitro são níveis considerados normais. Agora, se você tem essa testosterona mais baixa, talvez você precise até mesmo fazer uma reposição hormonal. Lembrando que você pode aumentar a sua testosterona naturalmente por meio de exercícios físicos, por meio da sua alimentação, fazer com que a sua testosterona saia aí do nível que está e aumente para níveis maiores. Agora, outros dois pontos que podem fazer com que a sua ereção vá embora sem você querer é o fato da circulação peniana estar ali com algum problema, seja na chegada do sangue para o interior do pênis, seja em manter esse sangue no
interior do pênis eu vou te explicar como é que isso funciona. Basicamente, para você conseguir ter ereção, a gente precisa do fluxo sanguíneo. Se algo obstrui a passagem do fluxo sanguíneo para o interior do pênis, naturalmente a sua ereção ela não vai ser boa. Isso pode acontecer com a obstrução por meio de placas de gordura nas artérias penianas. Isso vai acontecer geralmente com homens que já passaram dos 50, 60 anos de idade, homens que fumam, homens que sofrem com diabetes. O primeiro passo é a gente tentar tratar esses fatores que a gente já identificou. Então, se você é diabético, tratar o diabetes. Se você fuma, parar de fumar. Se você tem pressão alta, começar a tratar a sua pressão. Se você é obeso, começar a reduzir o peso. Mas em alguns homens isso não é o suficiente para retomar aí o fluxo sanguíneo para o interior do pênis. Quando isso acontece, a gente tem os medicamentos como o Viagra, como a Tadalafila, a gente tem os medicamentos injetáveis, né, a injeção intracavernosa, a gente tem a bomba de vácuo e a gente tem também, em último caso, quando nada disso funciona, a prótese peniana. Então, se o seu problema for circulatório, o ideal seria corrigir os problemas identificados e também utilizar as medicações de acordo com a orientação do seu médico. Agora, um outro problema que também pode acontecer nesse contexto é o que nós chamamos de fuga venosa. O que seria isso? Seria uma falha no mecanismo que o pênis tem de manter o sangue lá no interior deles. Ele não consegue manter o sangue e a fuga venosa acontece com a saída do sangue para a circulação corporal. O sangue ele até consegue chegar no interior do pênis, mas ele não consegue ficar lá. Como que a gente faz o diagnóstico então da fuga venosa? Uma maneira da gente fazer o diagnóstico é por meio do ultrassom peniano com o Doppler. Nós utilizamos o aparelho de ultrassom para identificar ali o fluxo sanguíneo no interior do pênis. Via de regra, se você tem uma velocidade diastólica final, esse é um termo que a gente usa ali para medir a velocidade na artéria cavernosa, menor do que 5 centímetros por segundo, teoricamente você tem a fuga venosa e aí o tratamento muitas vezes não vai adiantar a gente fornecer o fluxo sanguíneo lá para o interior do pênis por meio de medicações ou injeções. Nesses casos, via de regra, a disfunção erétil ela é mais grave e acaba resolvendo ou com a bomba de vácuo ou com a prótese peniana. É claro que essa é uma situação muito mais dramática, muito mais grave e que não são boa parte dos homens que sofrem com ela. A grande maioria dos homens tem causas psicológicas por trás e aí seria interessante você adotar aquelas dicas que eu mencionei para você e também causas orgânicas que a gente consegue tratar por meio dos medicamentos. Se eu pudesse te dar uma mensagem final aqui, eu diria o seguinte: perder a ereção durante a relação sexual não é normal e existem várias causas para que isso esteja acontecendo. O ideal seria você procurar um profissional de saúde para poder se orientar a respeito do que faz sentido para você. Você ficou com alguma dúvida a respeito do que eu falei nesse vídeo? Se você ficou, deixa aqui nos comentários e também não deixa de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, enfim, eu vou ficando por aqui e até a próxima.